Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você da poltrona, com você no seu lar, na sua casa, onde você estiver trabalhando, aí no seu trabalho, onde você estiver de repentemente descansando nessa rede gostosa. Nós viemos aqui nesta tarde abençoar a sua vida, unicamente trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. E antes de nós começarmos qualquer coisa, eu queria agradecer ao pastor Merri, e a sua congregação por ter cedido esta oportunidade, esse espaço, para nós falarmos um pouco de Jesus e anunciarmos um trabalho especial que nós estaremos tendo ali na Igreja Presbiteriana Renovada. Nós estamos tendo um trabalho especial todas as sextas-feiras, às 19h30, um trabalho lindo e abençoador, que é para todas as famílias nanuquense e redondeza aqui desta região, Nanuque e região. A Três Fronteiras já fala tudo já, né? Três Fronteiras, a região toda. Então eu queria convidar você para esse trabalho especial às sextas-feiras. É um trabalho lindo, um trabalho que tem curado pessoas, abençoado famílias, e você não pode ficar de fora. Nós louvamos a Deus pela sua vida e eu sei de que Deus tocará na sua alma. Esse trabalho é todas as sextas-feiras às 19h30. A Igreja Presbiteriana Renovada é que está fazendo esse convite. Nós estamos fazendo esse convite, nós presidimos este campo e queremos te chamar e chamar a sua atenção para uma realidade. Eu queria orar com você antes de tudo e depois ler um texto bíblico, mas antes de tudo, que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, louvamos e engrandecemos o Teu nome por estar aqui nesta tarde, neste dia lindo, meu Deus amado, e colocar diante do altar do Senhor a vida de cada um que está ouvindo, que está, ó Deus amado, apreciando este programa, pois eu creio que este programa, ó Deus amado, da Igreja do pastor Merri, meu Deus, tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, e nós sabemos o quanto é importante um programa como esse, cheio da unção e da graça do Espírito Santo, para tocar em muitas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler para você em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, é um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, grandemente. Nós temos uma poderosa palavra para você e é com um de nossos pastores, pastor Alexandre, um dos nossos pastores. Ele tem mais ou menos 1 ano e 2 meses que chegou na cidade e tem feito um trabalho lindo, ganhando vidas para Cristo, pois isso é o objetivo do reino de Deus. E é por isso que estamos aqui, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. Que Deus venha abençoar você poderosamente. Apresentamos a você o pastor Alexandre. Faz o favor aqui, pastor Alexandre. As pessoas vão ver o pastor Alexandre neste momento. Pastor Alexandre é esse camarada que é abençoado, é meu cunhado também, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Paz e graça, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Você já leu a Bíblia hoje? Hoje nós estamos com a incumbência de ministrar uma palavra de Deus para você e para a sua família, e essa palavra se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira, pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe dera nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo:
Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safão, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safão leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do Senhor, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto está escrito neste livro. Estamos vivendo dias de crise. Crise social, crise familiar, crise religiosa, uma crise de identidade sem precedentes na história do nosso país. Nós estamos sofrendo. O mundo está num total colapso. E a igreja, ela precisa se levantar em meio a esse desastre. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós se deparamos com a história de Josias, que sobe ao trono com 8 anos de idade e que tinha em sua casa péssimos exemplos a seguir. Filho de Amon, neto de Manassés. Ele tinha uma péssima influência familiar para que ele pudesse ter como modelo no seu ministério e na sua vida. E esse menino sobe e promove um grande avivamento no seu tempo. Avivamento este que é lembrado até os dias de hoje. E são verdades que precisam ser trazidas para os nossos dias. Ele sobe ao trono num tempo em terríveis calamidades. O seu pai e o seu avô havia colocado prostitutas sacras dentro do templo. E Josias sobe ao trono decidido a mudar todo esse quadro. Quando nós olhamos para esse texto, fazemos as seguintes perguntas. Pastor, o que fazer para trazer um avivamento para os nossos dias? Bem, a primeira resposta para essa pergunta se encontra no versículo 4 e 5. Devemos restaurar o conceito acerca do templo. O versículo 4 diz assim: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, e deem na mão daqueles que dirigem a obra e têm o seu cargo na casa do Senhor. O que fazer para trazer um avivamento nos nossos dias? Nós temos que restaurar o conceito do templo em nossa vida. Nós perdemos o significado do templo. No Antigo Testamento, o templo está intrinsecamente ligado com a vida social e espiritual do povo de Israel. Religião e vida social não são separadas. O templo é onde tem um termômetro, tudo sai dali. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós perdemos esse tato com a simplicidade, com o relacionamento, com a importância das coisas sagradas. Se nós olharmos, como diz Alain Ripar, o grande problema nos tempos de Josias era a falta de temor. E ele diz o seguinte, que o temor reverente de Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Não havia temor nos contemporâneos de Josias. Não havia temor no coração de seu pai e nem houve temor no coração do seu avô. E aquela nação sofria de maneira tão estrondosa, crises de todas as espécies, social, espiritual. E aí quando você olha para esse texto, ele quer resgatar isso, ele quer trazer de volta esse conceito. E ele então promove uma restauração no templo. Ele promove uma verdadeira reconstrução do templo. Nós precisamos olhar, porque Josias, ele esmiuça os altares que outrora foram erigidos a Baal. Ele destrói. Ele levanta novamente os altares ao Senhor. Ele conclama o povo a voltar a adorar ao Senhor. Avivamento é quando nós voltamos para Deus. É quando nós restauramos o nosso conceito acerca de quem Deus é. Quando nós restauramos o nosso conceito de que templo é um lugar sagrado e que precisa ser um lugar de consagração ao Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos aquilo que Roosevelt Long diz, que quando você tem um certo conceito sobre o templo, ele fala, quando você enxerga o templo de maneira adequada, ele diz que isso liberta a nossa personalidade, conferindo a nós uma nova esperança, uma nova perspectiva, integrando a nossa alma, a nova maneira de viver. Ainda nos traz mais virtudes como humildade, reavivamento de espírito e simplicidade. Quando nós olhamos para o tempo de maneira correta, isso muda as nossas características. Isso nos traz mais humildade, submissão à vontade do Eterno. E não podemos esquecer que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que vós sois templo de Deus e em que vós habita o Espírito Santo de Deus?
Se eu tenho um conceito correto acerca do templo, eu preciso reavaliar a minha vida num contexto muito mais amplo de simplesmente ir a um culto. Eu preciso entender que templo é muito mais do que um lugar de cânticos, de um lugar de palavras que alimentam a nossa alma. Mas templo é um lugar sagrado, que deve ser totalmente avivado em nossa alma e em nossa mente, em nome de Jesus. Entenda aquilo que C.S. Lewis diz, que o louvor não é o alimento que nós oferecemos a Deus, mas é o pão de Deus que nos alimenta. Então, quando nós vamos ao templo, nós somos restaurados, nós somos reanimados, nós somos despertados a buscar ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O que fazer para trazer um avivamento nos nossos dias? Primeiro, reaver o conceito acerca do templo. Segundo, devemos nos atentar para a real importância da palavra de Deus. No versículo 10 e no versículo 11, diz assim a Escritura: relatou o escrivão a Safã, rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ora, até então, toda a reforma promovida por Josias tinha sido feita pelo seu temor e pelo seu zelo pela causa do Senhor. Mas, mediante a reforma, foram encontrados livros, segundo Artes Júnior e segundo Samuel Schutz. Esse livro é o livro de Deuteronômio, que é um resumo de toda a lei. E quando ele escuta as palavras da lei, ele rasga as suas vestes, ele se humilha perante o Senhor, porque a realidade da nação estava muito pior do que Josias havia imaginado. E é mediante ao ouvir a palavra que o coração de Josias se enche de tristeza, mas ao mesmo tempo de fé. E ele então busca ao Senhor. Então nós devemos buscar essa importância da palavra de Deus. Nós precisamos reaver nos nossos dias a importância do culto. Lembro-me de um pregador da década de 90 que dizia que as pessoas hoje trazem as Bíblias, mas as Bíblias não carregam mais as pessoas. Precisamos voltar ao princípio de que a Bíblia é o cetro que governa a sua igreja. Nós precisamos voltar, porque aonde há avivamento, aonde há despertamento, há um povo que anda segundo a sua palavra, que tem um total relacionamento com ela, que lê, que a examina, que tem um comprometimento com as Escrituras, que não a observa apenas pontos cruciais para a sua vida pessoal, mas que a observa e se deleita na lei, como diz o Salmo 1, que o justo se deleita e medita na lei de dia e de noite. Precisamos restaurar a importância da palavra de Deus dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos dias que estamos vivendo nesses momentos de crise. Precisamos entender que a palavra do Senhor diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós se perguntamos, que fé é essa? Bem, na palavra de Deus há 3 conceitos de verdade. O primeiro conceito de verdade é o veritas, é um conceito romano, intrinsecamente ligado a fatos que podem ser comprovados de maneira racional e através de provas. O segundo conceito de verdade que nós estudamos é o conceito emuná, ou emurrá, que é o assim seja, o amém. É quando está intrinsecamente ligado ao Antigo Testamento. Quando nós dizemos, nós concordamos com as promessas de Deus para nós. Isso é verdade, eu concordo, eu acredito, isso vai acontecer na minha vida. E há um terceiro conceito de verdade, que é a aletheia, que é a verdade revelada. Porque a verdade ela não pode ser alcançada por méritos humanos. Então, a verdade ela é aletheia. Deus se revelou ao mundo. Deus se fez manifesto ao mundo. Ele se fez conhecer. Ele veio ao mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus veio para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, a verdade ela se revelou a nós. É Jesus, o Senhor, o consumador de nossa fé. E é por essa verdade que vivemos. Não é à toa que qualquer ensinamento, como diz Lutero, que venha, mesmo que enclausulado de muitos milagres, se estiver contrário à palavra de Deus, deve ser rejeitado. Precisamos voltar aos princípios da palavra. Precisamos voltar a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Não é à toa que Paulo, defendendo o seu apostolado, ele diz em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, com Deus e na presença de Deus. Precisamos restaurar esse conceito. Não é à toa que George W. Bush, na época da guerra, ele diz o seguinte, não sei como um soldado pode ir para a guerra sem a Bíblia. A mesma coisa nós nos perguntamos, como podemos viver um cristianismo sem olharmos as Escrituras Sagradas, sem examinarmos as verdades contidas neste livro?
Não é à toa que Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os homens, e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Precisamos viver as verdades da palavra de Deus. Precisamos fazer com que a palavra torne-se luz, verdadeiramente lâmpada para os nossos pés. Precisamos entender que a vida é muito mais do que simplesmente celebrar a um Deus desconhecido, mas um Deus palpável e próximo de nós e que deixou a sua vontade escrita neste livro. Um dos homens mais inteligentes do Brasil, Rui Barbosa, depois de encontrar vários erros em nossa língua portuguesa, ele se tranca em seu quarto com a finalidade de descobrir os erros da Bíblia. Passado alguns meses, ele procurou, examinou, e ele sai como nada tivesse acontecido e indagado por um de seus amigos, disse: olha, Rui, você não tem nada a dizer sobre a Bíblia? Você encontrou algum erro na Bíblia? E ele, sem graça, respondeu: eu não encontrei nenhum erro, mas ela encontrou os meus. Quando nós examinamos as Escrituras, nós fazemos uma análise da nossa alma. Você pode se examinar quando a Escritura é o seu espelho. Ela revela as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações e ao mesmo tempo revela um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso que está apto a nos perdoar, a nos trazer perdão, a perdoar as nossas limitações e colocar em nós a Tua graça e fazer de nós moradas do Teu Espírito Santo e nos capacitar para toda boa obra. Precisamos voltar e trazer com que a palavra de Deus seja o centro de nossa vida. Não é à toa que há uma história do guarda das fontes. História essa que conta a história de um homem rude, que vivia muitos séculos atrás num vilarejo, cujas águas vinham de ribeiros no meio da floresta. E nesse vilarejo havia um guarda das fontes. Ora, o guarda das fontes nada mais era do que um homem velho, que vivia no meio do mato, limpando as fontes de água, tirando o lodo, tirando a sujeira, para que aquela água descesse para o vilarejo limpa, cristalina, para que pudesse haver vida naquela cidade. Lá embaixo havia um lago, e ali havia cisnes, as crianças brincavam, cantarolavam, elas se divertiam, mas os anciãos da cidade fizeram uma análise dos gastos daquele vilarejo e descobriram que eles tinham gastos desnecessários com o guarda da fonte. Então chamaram o guarda da fonte e disseram que não precisava mais de seus serviços, que a partir de agora eles iam construir grandes tanques para poder reservar toda aquela água e que aquele dinheiro gastado com ele era um gasto desnecessário. Ora, o guarda das fontes se retirou e ficou na sua casa que ficava no alto da colina. E de lá ele observou a construção desses grandes tanques. Mas a água já não era mais a mesma. A água, com o passar do tempo, começou a ficar esverdeada. O lago começou a ficar sujo. Os cisnes, os animais fugiram, as crianças começaram a ficar doentes. E uma grande epidemia sobreveio sobre aquele vilarejo. Os anciãos, desesperados, reconheceram o erro de mandar embora o guarda das fontes, o procuraram e pediu que ele, por favor, voltasse aos seus trabalhos, que ele era muito importante e vital para a vida e para a saúde daquele lugar. Ele aceitou o desafio, voltou para o seu serviço e começou novamente a limpar as fontes, tirando a lama, tirando o lodo, tirando os troncos que caíam nas fontes daqueles rios. E a água voltou a descer cristalina e limpa, como antes caía. A saúde voltou à cidade. A alegria voltou àquele lugar. Os cisnes voltaram. As crianças voltaram a brincar com alegria. E aí, quando você observa que agora esse guarda das fontes, ele é honrado. Nos nossos dias não é diferente. Nós precisamos voltar às fontes. Nós precisamos restaurar as fontes que provêm toda a graça e toda a virtude que é derramada sobre o povo de Deus. Aqui estão as fontes. Eu e você precisamos ser o guarda das fontes. Precisamos voltar para as Escrituras Sagradas. Não apenas observadores, mas cumpridores da lei. Precisamos voltar a examinar as Escrituras e nos esforçarmos para cumprir tudo aquilo que ela nos pede para fazer. Que nós possamos estar aptos a amar o próximo, a orar pelos enfermos e eles serem curados, a expulsar demônios, a ministrar a bênção sobre aquele que está cativo. Que nós possamos ser o guarda das fontes dessa geração. Porque o mundo está em um tremendo caos. E eu e você fomos convocados e comissionados por Deus para isso. Deus nos chamou para isso. Para vivermos e para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos as boas novas de salvação. Então é necessário que eu e você
Sejamos luz para uma sociedade decadente. Possamos ser luz para uma cidade corrompida. Uma cidade onde a corrupção está totalmente degenerada em todos os âmbitos da sociedade. Precisamos voltar aos princípios da fé. Precisamos trazer a palavra de Deus como conceito vital para a nossa vida. Então a pergunta fica: o que fazer para trazer avivamento nos nossos dias? Primeiro, precisamos reaver o conceito acerca do templo. Segundo, precisamos reaver a importância da palavra de Deus para a vida da igreja. E terceiro, precisamos restaurar o conceito acerca do mundo em nossa volta. O versículo 13 nos diz: ide e consultai o Senhor por mim e por todo o povo e por toda Judá. Josias, ao ouvir o estado em que sua nação estava vivendo, estado esse que o seu pai e seu avô havia deixado, havia sido construído dentro do templo de Jerusalém, câmaras onde haviam prostitutas sacras que celebravam a Azera, esposa de Baal, dentro do panteão da Cananeu. E essas divindades eram adoradas dentro do templo sagrado. Havia uma ruptura com Deus. A igreja tinha perdido seu sentido no Antigo Testamento. E Josias não só restaura, mas no versículo 13 ele se importa não só com ele, mas ele se importa com o povo em sua volta. Ele se importa com seus irmãos. Ele se importa com toda a nação. Uma vez que Deus nos desperta para avivamento, isso nos leva a amar missões, a amar as pessoas que estão perdidas, a consultar o Senhor não somente pelas nossas necessidades. Talvez você e eu estejamos na igreja no culto e como todos nós temos necessidades pessoais. Mas você e eu não podemos esquecer de que o culto é um lugar onde devemos orar pelo próximo, onde devemos lembrar das necessidades que as pessoas de nossa volta estão passando. Ele fica chocado com a situação que seu povo está vivendo e ele busca a Deus não somente por ele, mas ele busca pelo seu povo que está perdido. Vivemos dias em que o povo tem deixado o amor de lado. Não é à toa que eu sempre digo que o amor não é uma ordenança para sermos diferentes, mas não indiferentes. O amor é uma ordenança para sermos diferentes, não indiferentes. O amor no qual Deus nos chamou é para nós sermos diferentes do mundo. É para vivermos a verdade do Evangelho. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vê que Jesus chorou por Jerusalém. Nós precisamos chorar pelo Brasil. Precisamos chorar pelos Estados Unidos. Precisamos chorar pelo Oriente Médio. Precisamos chorar pelo estado de Minas. Precisamos chorar por Nanuque. Chorar pelos perdidos que estão morrendo dia após dia sem ouvir ou sem crer no Jesus que traz vida para aquele que está cativo e acorrentado. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos ter um amor por aqueles que estão longe da palavra do Senhor. Como Jerônimo Savonarola, em 1496. Um monge simples, sem nenhuma beleza física. Mas no seu tempo, em Florença, na Itália, havia uma calamidade semelhante que estamos vivendo no Brasil hoje. E ele então se retira para um monte e começa a orar, começa a ler as Escrituras Sagradas, e ele começa a orar por ele e pelos seus irmãos, e pelo seu povo. E ele começa a clamar a Deus que Deus venha trazer arrependimento sobre o seu povo. E é neste momento que Deus o reanima, e ele começa então a pregar a palavra em Florença. E diz a história que cada vez que Savonarola pregava, as pessoas se seguravam e elas se contorciam e choravam e se arrependiam de seus pecados. E de repente houve um avivamento em Florença, marcado por uma grande mudança e transformação de vidas nas pessoas daquela cidade. A ponto de a cidade toda se converter ao Senhor, e foi feita uma grande pirâmide, onde toda a população trouxe revistas pornográficas, materiais que desagradavam ao Senhor, e foram queimadas em praça pública. Ao redor o povo cantava cânticos que adoravam ao Senhor. Porque um dia, um monge, um jovem simples, ele buscou ao Senhor e ele pediu a Deus um avivamento que pudesse mudar o seu povo e a sua nação. Nós também podemos fazer isso hoje. Nós podemos buscar ao Senhor. Nós podemos trazer para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, uma fé que venha transformar a vida desse povo, venha transformar a nossa vida. Por isso, eu quero te pedir que você agora feche teus olhos, nós vamos orar ao Senhor, para que o dono da igreja venha avivar a nossa vida, venha nos despertar
para esse comprometimento com o Senhor. Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui hoje, de estarmos entrando na casa desse homem, dessa mulher, dessa família. Meu Deus, que o Senhor venha despertá-los, que o Senhor venha avivá-los, que o Senhor venha chamá-los, para que eles possam, Senhor, dar a real importância ao templo, à Tua palavra, e que venham ter amor por missões, amor pelos perdidos. Pai, desperta-nos para que possamos ver um avivamento genuíno em nossa nação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos passar a palavra ao nosso pastor, pastor Davi Lachê, que estará fazendo a oração final. Glória a Deus. Boa palavra do pastor Alexandre. Nós temos muitos pastores abençoados na Igreja Presbiteriana Renovada e, claro, obviamente, em todas as nossas igrejas aqui dentro de Nanuque. E, como eu já te falei desde o início do programa, de que nós viemos aqui para convidar você para um grande evento que nós estamos tendo, uma campanha voltada para a família, a minha vida no monte de Deus. A minha vida, a minha família, as minhas emoções, o meu lar, a minha casa, tudo ao monte de Deus. E você não pode perder essa campanha. Como muitas igrejas de Nanuque têm sido abençoadoras nessa cidade, a Igreja Renovada está situada ali na rua Itambacuri, número 11, próximo à CCPL. Você vai chegando do centro para o laticínio, você vai ver esta igreja verde, de porta verde, e você pode entrar ali, com certeza haverá pessoas para te receber, e você adentrará e receberá uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos tendo um trabalho especial de unção com óleo, de imposição de mãos, e nós temos um ato profético para abençoar a sua vida e engrandecer o nome do Senhor, porque todo ato profético, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, como no Novo Testamento, nós sabemos que é para a glória de Deus, é para a glória do nome do Senhor. Não é para trazer indulgências, ganhar dinheiro, ganhar recursos com isso, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu queria, com certeza, te ver lá. Você, dona de casa, que está precisando de uma palavra de Deus, de uma restauração no seu casamento. Você, homem, que está precisando de uma restauração também no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua saúde. Eu não sei como você está, obviamente. O que eu sei é que o nosso sistema está um caos. O que eu sei é que a saúde pública está difícil. O que eu sei é de que muitas doenças estão invadindo os nossos lares. Mas o que eu sei também é de que o nosso Deus, Jeová Jireh, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para curar a sua vida, para curar a sua alma, para sarar a sua família. Você não pode perder. Você observou de que o pastor Alexandre falou muito sobre a questão da palavra, voltar ao conceito da palavra, porque quando a palavra entra no nosso coração, na nossa vida, a palavra endireita, a palavra direciona, a palavra mostra quem é Deus. E Deus é aquele que nos salva, liberta, nos transforma e nos leva para o céu. Você é nosso convidado. Não se esqueça o endereço da bênção. Todas as sextas-feiras. Obviamente, nós temos trabalho outros dias. Nós temos trabalho na quarta-feira, que é um trabalho especial de oração, de busca de Deus, e nós temos um trabalho especial nas sextas-feiras, que é uma campanha, e é para isso que eu vim aqui, convidar você para esta grande e poderosa campanha. Nós começamos sexta-feira passada, mas nós ainda temos tempo. Você vai levar um bilhete especial com a sua família, com o seu lar, e vai colar. Tem uma colinhazinha lá, você vai colar sobre o monte. Tem um logotipo, né? Mais ou menos algo assim parecido com a pedra do Bueno, que mandamos fazer. Uma mulher, uma santa de Deus, fez essa pedra parecido com a pedra mesmo de Nanuque, e você vai colar como se você estivesse de joelho naquele monte pela sua família. Não falte, será uma bênção, será uma glória, e eu tenho certeza que ali haverá uma explosão de milagre para a sua família. Não se esqueça, depois ali, ou antes da terceira ponte, está localizada a bênção, Rua Itambacuri, número 11. Você vai ver que ela fica numa esquina também com a Rua Mucuri, com a Avenida Mucuri. Nós louvamos a Deus, engrandecemos o Senhor pela vida do pastor Merri, pela Igreja Vida e Paz, pela igreja que tem aberto essas portas para nos abençoar. É um grande amigo, nós temos orado pela igreja dele, temos orado por este programa, para que Deus sustente, e talvez você precisa também ser sustentador desta obra, desse trabalho. Não se esqueça de que investindo em Deus, que você também terá a recompensa do Senhor. Vá,
Todos os domingos também pela manhã, às 9 da manhã, temos o nosso grande trabalho. E domingo à noite, às 19h30, temos uma festona especial. Todos os domingos, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Renovada, né? O tema é Minha Família ao Lado de Deus. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus esteja do seu lado, te abençoando, do lado da sua família, trazendo, né, regozijo, paz e direcionamento. Eu quero orar com você. Nós vamos fazer esta pequena oração. E se você tiver um copo com água, nós vamos estar orando pela sua vida. E talvez Deus quer te curar agora. Deus quer restaurar a sua sorte agora. Abençoar a sua vida agora. Talvez você está aí sofrendo problemas seríssimos, até de câncer. Quantas pessoas têm morrido porque não têm procurado a palavra de Deus? E a palavra de Deus é bênção para a nossa vida, cura para a nossa alma. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós rendemos louvores ao Teu nome, Pai. Exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos louvar a Ti pela vida do pastor Merri, toda a equipe de pastores e obreiros, ó Pai, a qual pertence a esta denominação. Meu Deus, e que tem também sido uma bênção para esta cidade e também para nós, presbiterianos renovados. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre esta congregação, esta igreja que tem pregado a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui para abençoar vidas, abençoar lares, abençoar casas, ó Deus amado, e eu sei que a Tua palavra entrou em corações, entrou em vidas, em lares, ó Deus. Talvez esta pessoa que está aí no ponto de táxi, ó Deus amado, esta pessoa que está no ponto, ó Deus amado, de mototáxi e quantos outros lugares, ó Deus, nesta praça pública, ouvindo a Tua palavra, Senhor, vá ao encontro agora da necessidade, vai tirando, ó Deus, a preocupação, ó Deus, da alma, e eu repreendo agora todo o problema, ó Deus, emocional, psicossomático, que caia por terra agora este problema também espiritual. Queremos te pedir que o Senhor esteja enviando agora anjos, ó Deus, com espada desembainhada para destruir toda a obra maligna, porque a Tua palavra é a Tua palavra e ela é a única que pode destruir males, ó Deus. Eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, por este copo com água, meu Deus amado, e abençoe e consagro para a vitória, para a cura, meu Deus, como também, ó Deus amado, um veículo para, meu Deus, aumentar a fé do Teu filho, aumentar a fé desta pessoa. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que estão vendo este programa e toda Nanuque, os pastores de Nanuque, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode beber este copo com água e eu sei de que Deus te abençoará poderosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho e que portas com certeza abrirão para a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.